Bom dia a todas e a todos. É uma enorme satisfação estar aqui com os nossos amigos, docentes, estudantes, pesquisadores, o nosso pessoal todo de apoio, com professores e ex-professores, com os modelos que não deixamos de seguir e de lembrar no nosso cotidiano. Eu tive a honra de poder participar dessa conversa com as nossas professoras, para uma conversa, então, sobre a cultura digital, currículo e inovação. Nós vamos seguir a ordem prevista na apresentação. Então, começaremos com a professora Alexandra Okada. Uma mesa com duas Alexandras é uma coisa rara, né? A Alexandra é pós-doutora pela Open University, Reino Unido, possui graduação em computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, especialização em licenciatura, formação de professor para ensino fundamental e médio pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem mestrado e doutorado feitos aqui na PUC São Paulo no programa de Educação e Currículo, o que muito nos orgulha. A professora é pesquisadora e professora do Knowledge Media Institute, também da Open University, e coordenadora da Comunidade Internacional de Pesquisa em Coaprendizagem, Coletividade e Redes Sociais, também da Open. Vem atuando nos últimos mais de 10 anos em vários projetos sobre aprendizagem aberta, integração e reutilização de repósitos educacionais na comunidade europeia. Coordenou vários projetos financiados pelo governo brasileiro sobre gênero e inclusão e letramento digital e também no desenvolvimento profissional de professores. A professora, faço a apresentação das três e depois passo a palavra a cada uma delas, tá bom? A professora Roxane Rojo foi nossa professora da casa aqui durante muito tempo, né? Xane do Lael, programa em que me titulei. Possui graduação em Letras Neolatinas, Português, Francês, Língua e Literatura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela PUC São Paulo, fez estágio de pós-doutorado em Didática e Língua Materna na Faculté de Psicologie et Sciences de l'Éducation da Université de Genève, sob a direção de Jean-Paul Roncart. Atualmente é professora associada livre-docente do Departamento de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, chefe de Departamento de Linguística Aplicada e pesquisadora 1C do CNPq. Tem experiência na área de linguística aplicada e atua principalmente atualmente, né, Xane, multiletramentos, gêneros do discurso, ensino-aprendizagem de língua portuguesa e avaliação e elaboração de materiais didáticos. E é um prazer, novamente, estar ao seu lado. E passamos a Mônica Fantin, que é doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio no exterior, na Università Cattolica del Sacro Cuore, Milão. Realizou pós-doutorado em Estética no Departamento de Filosofia da mesma instituição. É professora associada do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua no curso de Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação, na linha de Pesquisa, Educação e Comunicação. É líder do grupo de pesquisa Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte. Tem experiência na área de educação, com ênfase no campo da infância, cultura lúdica, mídia e educação, formação de professores. Desenvolve atividades em parceria com o Centro de Ricerca Educacionale, Mídia e Alla Informazione e participa da Rede Interuniversitária Euro-Americana de Investigação. É um prazer tê-las conosco e nós começamos, então, com a intervenção da Alexandra, que vai falar sobre pesquisa e inovação responsáveis, abrindo novos horizontes para a educação emancipatória na era digital. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? É um grande prazer, é uma emoção estar aqui e contar um pouco do que eu faço, tanto nessa área de pesquisa e inovação responsáveis, extremamente, intrinsecamente ligada com educação emancipatória. E, falando um pouco sobre esse link, nós estamos referindo no papel da educação para formar, educar sujeitos históricos, sócio-histórico-político, conscientes do seu tempo e história na sociedade. E trazendo um pouco do RRI, que é o conceito de pesquisa e inovação responsáveis, nós estamos falando de um sujeito que é histórico,
sócio-histórico, político, mas também ético-científico. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Então, eu estava exatamente nessa tela que vocês estão vendo, e eu falei assim, eu vou colocar uma cor nessa tela. Então, e a minha filha chegou, e ela olhou para essa tela e ela apontou para essas palavras em roxo, que é a cor preferida dela, mas ela perguntou, Mami, what is this? O que é isso, mamãe? E aí eu falei assim, bom, ela está querendo saber a palavra em inglês. Então eu falei assim, Emancipatory Education. Eu sei que educação faz parte do vocabulário dela, mas eu tinha certeza que emancipatory não. Então, e por sinal eu vi o rostinho dela e eu estava perto do celular e eu tive a oportunidade esse comecinho, porque ela fala muito, mas compartilhei esse comecinho com vocês. Então ela disse, mas isso tudo é sobre salvar o mundo e como ajudar o mundo a ser como era antes. Então eu estou falando exatamente, trazendo as palavras dela, do nosso propósito como educador, que é preparar a geração para ler o mundo, né, que nós vivemos, com todos os problemas que nós temos dia a dia, problemas locais, nacionais, mundiais. E fazer essa releitura, essa reescrita, saber como transformar o mundo através da praxis, e trazendo aí o propósito da educação emancipatória. E, falando um pouco do que eu vou conversar, eu só vou simplesmente trazer um pano de fundo para ajudar nas perguntas que eu quero ouvir de vocês. Então, qual é o objetivo da minha apresentação em 15 minutos? É ajudá-los a questionar. É a pedagogia da pergunta. Eu gostaria de ouvir perguntas sobre vocês em relação ao contexto e conceito de RRI, que muitas pessoas não ouviram falar. Eu quero ouvir também alguma pergunta sobre link de RRI com educação emancipatória. As habilidades, quais são as habilidades para o RRI? E também a metodologia, existe alguma metodologia para isso? Que eu posso não só ajudar na literatura, mas também na minha sala de aula, né? Como esse pesquisador praticante. O RRI, a RRI, que é Responsible Research and Innovation, ele veio da Comissão Europeia, que é uma das maiores agências de financiamento de pesquisa na Europa. O que a European Commission, o que eles estão fazendo? Eles estão investindo agora 80 bilhões em pesquisa. E, por incrível que pareça aqui, vocês podem ver que a maior fatia desse investimento está indo para a área de mudança da sociedade. Societal Changes, que é ali em amarelo. Muito bem. O que significa isso, Societal Changes? São 6 ou 7 tópicos que eles estão interessados em ver proposta de pesquisa. Eles querem ver o primeiro, bem-estar, saúde, segurança alimentar, transporte, energia e transporte e energia verde, mudanças climáticas e sociedades inclusivas. É a maior fonte de financiamento. E, claro, também, em azul, vocês podem ver aqui, é a fatia para a indústria, inovação na indústria, e também em vermelho significa excelência da ciência, em todas as áreas do conhecimento. Estamos falando do conhecimento científico. Ótimo. E ali também 15% em outras demais áreas. Mas a base que fundamenta tudo isso é RRI. Porque eles querem ver nessas propostas de financiamento que eles vão aprovar a metodologia de pesquisa e inovação responsáveis. Eles querem ver esses estudantes que nós estamos preparando para o futuro, eles estão preparados não só para desenvolver essas propostas, mas também utilizar, saber discutir a inovação. Então, eles estão investindo também na educação.
nessa lista dos países que mais investem em pesquisa e inovação, nós podemos ver que, no mundo, a Comissão Europeia é a terceira posição, muito forte, Estados Unidos, depois vem a China, e o Brasil está lá, sim, a 12ª posição aqui, mas o budget é totalmente diferente, né? Nós podemos ver isso. E qual que é o conceito de RRI? O conceito de RRI é extremamente importante porque é alinhar a pesquisa e inovação científica, a educação também, para atender às necessidades, às prioridades do mundo. E eu falo do mundo, tanto do indivíduo, o indivíduo na comunidade, o indivíduo no país, na nação e no mundo. Tá certo? Então, nós temos que repensar o propósito da educação. E todos os meus slides eu tenho algum link que vocês podem olhar a fonte, tá certo? O RRI, ele ocorre através da interação entre os diversos sujeitos. E esses são pesquisadores, organizações e cidadãos. É o estudante, é o professor, pessoas de comunidade, enfim, que eles precisam entender essas inovações científicas que estão ao nosso redor e, às vezes, nós não conseguimos fazer a releitura e ter uma posição informada, ter uma ação sobre isso, saber discutir e colocar suas preocupações e prioridades. E é importante que os sujeitos participem em todo o processo da pesquisa. Porque quando nós falamos de pesquisa na área de educação ou em qualquer outra área, sempre tem os resultados. Nós vimos na apresentação da PEG, ela apresentou vários resultados da pesquisa. Toda proposta de pesquisa ou ação de pesquisa, nós precisamos trazer perguntas importantes para rever se é uma pesquisa e inovação responsável. E quais são essas perguntas? O produto, os resultados dessa pesquisa, eles são necessários? São desejáveis? Eles são aceitáveis? Os benefícios maximizados ou riscos minimizados? E é sustentável? Então, são algumas categorias. O von Schomburg, ele é um dos grandes pensadores que trouxe o conceito de RRI para a Comissão Europeia. Muito bem. Temos que também refletir sobre o processo que essa inovação ocorre. Então, é um processo ético, é um processo participativo, reflexivo, antecipatório, diversidade, inclui diversidade em várias categorias, incluindo diversidade de gênero, inclusivo, aberto, científico. Essas são algumas categorias. Tanto na minha prática como educadora, como prática de coordenar a pesquisa, eu sempre estou olhando essas categorias. Pensando no que é o RRI, localizando o RRI nesse espaço de inovação, então, tem esse círculo, né, que foi proposto por Richard Owen, que é um outro pesquisador da área de RRI, e que ele traz, assim, eu até fiz uma adaptação. Então, em cima, nós temos o pesquisador inovador, e pensando no professor e no estudante, certo? E as atividades que ocorrem para essa construção do conhecimento, para ele, tanto os estudantes adquirirem conhecimento, e não só adquirirem, mas também contribuírem com o próprio conhecimento, com essa leitura e reescrita, com um olhar para a sociedade. Então, tem esse eixo vertical. Além disso, tem um eixo horizontal que ele coloca que o processo que isso é realizado, o processo de ensino, o processo da aprendizagem, ele também tem que estar olhando o resultado, os resultados, os objetivos da aprendizagem. E isso, pensando na educação, mas isso pode ser utilizado em qualquer área, quando nós pensamos em inovação, certo? Aonde que está o RRI nesse espaço? Ele está muito para o lado da esquerda, porque ele está revendo o processo. Nós não temos que olhar apenas para os resultados da aprendizagem. Nós temos que pensar como é que isso é realizado.
Este é a grande metáfora mais forte que eu achei na Inglaterra, a metáfora da opressão. Se vocês forem para a Inglaterra, na igreja de Hereford, vocês vão poder ver esses livros acorrentados. E isso me trouxe o que significa ter o conhecimento acorrentado, a fonte do conhecimento acorrentada. Na era medieval, os livros eram escritos, estavam lá acorrentados, né, nas igrejas. Poucas pessoas tinham a chance, a oportunidade de acesso e muito mais de saber como é que isso era construído ou então participar desse processo. E o que aconteceu com a tecnologia, né? O que aconteceu com a internet? Quais foram as mudanças? Levanta a mão, quem lembra desse barulho? Muito bem, esse barulho, muitas coisas eram diferentes antes desse barulho, não é? A forma como eu fiz a minha tese, eu olhava para os livros. A minha mãe, quando ela ia me dar um remédio, ela olhava na bula do remédio. Ela ia ler lá. Hoje em dia, eu vou ver qualquer medicamento, eu não só tenho, às vezes, que olhar para o medicamento, para a bula, mas olhar para os papers científicos que trabalham com esses medicamentos também. E conversar com outros profissionais da área. Então, o acesso que nós temos, né, do conhecimento, pensando o que acontece, essa figura é uma figura real da internet, mas de 10 anos atrás. É extremamente a complexidade do que está disponível ali na internet. Né? Eu não estou falando só de conhecimento, porque tem muitas coisas ali na internet que não só são fontes de conhecimento. Mas eu estou falando também dessa imagem, que essa imagem ela é uma imagem de 2011, da quantidade de coisas que é compartilhada na internet. Então, não só Google, redes sociais, os nossos estudantes estão lá muito presentes, não é? Mas também os papers científicos. Agora, eu também não sei qual é a porcentagem disso tudo, desses papers científicos e ações dos nossos estudantes, da nossa própria ação, que são direcionadas para uma mudança, para a praxe. A praxe, nós estamos falando desse momento da era digital contemporânea. E, para isso, né, nós estamos trabalhando com habilidades. Que habilidades que nós temos que rever o nosso currículo, rever as nossas ações pedagógicas para preparar o estudante para essa era digital. Nós temos que pensar não só aprendizagem e resolução de problemas, mas para quê? Né? Como é que a educação está agindo nisso? E que tipo de habilidades que os estudantes precisam? Então, no projeto Engage, que foi um desses, nós trabalhamos com essas 10 habilidades. De um lado, traz habilidades que vêm de muito tempo. O próprio John Dewey trabalhou muito, trouxe esse conceito de Inquiry-Based Learning, que é aprendizagem baseada em investigação, que nós ouvimos a PEG falando sobre isso. E ele traz ali, se a gente olhar para o Google, entrando lá do John Dewey, a gente pode ver pergunta, metodologia, análise, implementação da pesquisa, comunicação. Só que nós precisamos adaptar isso para a era do RRI. Nós adicionamos outras categorias, que são comunicar e justificar com base em evidência, que é usar a ética, examinar as consequências e estimar riscos. Então, eu vou dar um exemplo bem prático, porque nós temos aqui... eu gostaria que levantassem a mão os professores que estiveram comigo na Open University, por favor, porque no intervalo vocês podem conversar com eles. Ótimo. Então, nós estivemos com esse estudo do Projeto Engage, e que foram vários pesquisadores, professores, estudantes, mas este paper aqui, em especial, que foi publicado recentemente, aliás, vai estar nos anais da Springer, nós temos 3 autores, neste aqui em particular, que é uma professora de IRC, uma estudante de IRC também, e eu que estava orientando o trabalho.
E temos outros lá também, outros projetos, mas este foi eles acabaram de apresentar. E foi a estudante apresentar esse trabalho. E o que aconteceu nesse trabalho? Eles investigaram um dilema do projeto Engage que está relacionado com o que eles estavam vivenciando. Devemos ou não exterminar os mosquitos para combater ou reduzir Zika, né, na cidade de Irecê, Bahia? E eles usaram todas as atividades do Engage, que nossos colegas aqui estiveram um ano conosco, ajudando a traduzir, a adaptar para a realidade lá da Bahia, e eles utilizaram isso. E um desses estudos foi com o Lightmap, que a professora e a estudante eles utilizaram para analisar o resultado do debate e também o processo, pensando no RRI. Então, eles usaram as rubricas, selecionaram 5 habilidades, 5 apenas, para utilizar o Lightmap para fazer esse mapeamento das habilidades e compartilhar com os estudantes. Porque nós queremos uma avaliação emancipatória, que ela não só vai ajudar o professor a intervir na aprendizagem em direção aos objetivos, mas o estudante, para ele se formar ao longo do processo. Então, avaliação formativa. Nesse mapa que vocês estão vendo, sem estar lá, porque eu não estava lá presencialmente, não estive também muito no processo, mas eu posso ver que o círculo rosa é o dilema. E, durante todo o debate que foi mapeado, eu posso ver que eles trouxeram 3 opiniões contra o extermínio do mosquito, a favor, e uma terceira, que é ser flexível. Eles discutiram se o mosquito deve ser exterminado através de vários processos. É através do mosquito geneticamente modificado, produzido pela Ocitec na Inglaterra, que está sendo solto aqui no Brasil? É através de outra metodologia desenvolvida aqui no Brasil, ou algumas coisas até caseiras, como a mosqueteira, que reduz também o mosquito? Então, investigaram, discutiram, debateram, olharam para a internet, acessaram até a Constituição brasileira sobre a questão do extermínio de uma espécie e debateram. Muito bem. Então, esse foi um dos estudos. O outro estudo que eu estou participando é mais ligado com indústria. Indústria que produz tecnologia para e-autenticação. E eu cheguei aqui no aeroporto, eu vi, logo que eu cheguei, eu falei assim, nossa, uau, que mudança. Eu passei meu passaporte rapidamente, parei ali na máquina e eu vi reconhecimento facial. E olha que eu saí da Inglaterra sem isso, sem essa tecnologia. Muito bem, nós queremos saber, nesse projeto Tesla europeu, se essas tecnologias de autenticação, que reconhece voz, face, até a forma que você digita, a sua produção, se ela é original, autêntica, se ela pode ser utilizada para avaliação online. Porque a avaliação online é um grande problema em relação aos vários de plagiarismo, trapaças e também qualidade de ensino. Nós queremos um ensino de qualidade. Nesse estudo, o que nós estamos fazendo, esse estudo do RRI? Também apresentei na mesma conferência. E, graças à professora Beth, que esteve também na Open University, e eu pude rever aí o uso do SHIC, eu utilizei o SHIC nessa pesquisa. Então, essa pesquisa, ela fala sobre os estudantes, a opinião dos estudantes do ensino superior, o que eles acham, eles aceitam essa metodologia de autenticação na avaliação online? Eles são capazes ou se eles aceitam compartilhar a voz, o rosto, para a identidade ser reconhecida, e o trabalho também deles ser autêntico. Então, o que nós descobrimos nesse estudo? Com um estudo simplesmente de questionários e entrevistas, nós descobrimos, sim, que os estudantes que mais têm rejeição para esse processo, ou podem ter rejeição, são os jovens. A universidade, Open University, tem mais de 180 mil estudantes, em todas as faixas de idade,
desde dos jovens até pessoas de mais de 60 anos. Sim, só para terminar esse estudo, eu sei que os meus 15 minutos já foram. Então, os jovens que têm receios de compartilhar os dados são os que mais compartilham na internet, no Facebook. Mas eles têm receios de compartilhar na avaliação. Então, os meus slides eles estão à disposição de vocês. Ele traz um site também, onde todos os recursos que nós estamos produzindo de atividade para o professor e também para o pesquisador estão lá, disponíveis para vocês entrarem, está aberto, e relatórios. Eu só vou terminar aqui com essa referência que veio do meu marido, que ele está desenvolvendo o currículo e usando isso como referência, um desses papers, Creating a Curriculum for Global Future. E estou também compartilhando com vocês o desenho da minha filha, que é um presente, quando ela soube que eu estava aqui falando para tanta gente, né, os meus colegas da escola, foi a palavra dela. Então, ela compartilhou um desenho para vocês, de como ela vê que nós podemos fazer para salvar o mundo. E ali tem, desde Einstein, que ela desenhou, e aí todos os diversos sujeitos que ela pensa. E aí tem as tecnologias também. Não sei se vocês conseguem reconhecer, mas tem celular, tem tablet, computador, enfim. Obrigada. Nós é que agradecemos, Alexandra, acho que é isso que nos move, né? Essa moçadinha que nos desafia a sempre melhorar. Nós vamos passar, então, a segunda intervenção da professora Roxane e deixamos as perguntas para o final, pode ser? Pode ser, pessoal? Tá, então a Xane vai falar sobre novos multiletramentos e ensino da língua portuguesa por um web currículo. Então, a gente vai começando, será? Sem apoio. Vocês querem que esperem um pouquinho, pessoal? É isso? Então, a gente espera um minutinho. São só 2 slides, viu, pessoal? É maior o trabalho de colocar, mas tudo bem. Acho que podemos ir começando, não, Xane, já que são só 2? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente aos organizadores, na figura da professora Beth, o convite de estar aqui com vocês, a oportunidade de trocar ideias num ambiente bastante diversificado de preocupações com a tecnologia na educação, né? Intitulei assim, depois achei que o título estava ruim, assim vocês não estão vendo, então vou ler: Novos multiletramentos e ensino de língua portuguesa. Depois que eu cheguei aqui, eu falei, eu devia ter posto linguagens, mas esse é um dos tópicos que a gente vai discutir, por um web currículo, né? Antes de iniciar e poder passar a reflexão propriamente dita, enquanto eles recolocam a apresentação, eu queria lembrar algumas falas, a começar pela fala de abertura da Beth, né, em que ela diz que nós estamos já com 10 anos, 5 eventos do web currículo bianuais, né, e que o web currículo começou quando a internet começou a ficar interessante. Ou seja, depois daquele barulhinho de conexão, né? Quando nós aumentamos bandas e acessibilidade a bandas e quando a gente aumentou a capacidade de armazenamento, né? Eu sempre lembro do Lemke, muito bonitinho, dizendo num texto de 98, que bom, quando a gente puder ter assim mais ou menos 250 MB de armazenamento e 1 giga de banda, a gente vai poder ter hipermídia, né?
Então, quer dizer, começou lá por volta de 2007, portanto, 2 anos depois do Facebook, o que significa essa internet interessante que ela mencionou, a Web 2. Também acho a Web 2 o período mais interessante da internet. Temo um pouco, sou um pouco Black Mirror em relação à Web 3, né? Mas nós veremos o que esperam nossos alunos e nossas crianças, e, por isso, eu acho que o ensino tem que ficar realmente cada vez mais crítico, né? A Alexandra agora falou nisso, né? Um ensino para formar um sujeito... para passar o slide? É multifunção? Eu prefiro, eu digo próximo, porque um sujeito político, ético, atuante, né, nas necessidades e nas prioridades sociais, que a gente não sabe quais são. Lembrou aqui também o Caligari, vou retomar algumas falas, que esse é um momento crucial na discussão disso, porque é o momento em que nós estamos discutindo e aprovando a ABNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que, a partir de 93, 94, passa a ter força de lei, né, na atual LDB. Então, eu acho que é um momento crítico para responder essa pergunta, né, como é que a gente concretiza um web currículo nessa conjuntura histórica em que a gente está, né? Então, a partir dessas retomadas, eu vou passar para a primeira imagem, são só 2 pranchas, na verdade, para apoiar. O que eu acho é que nós passamos bastante tempo, pelo menos quando eu digo nós, é o meu grupo de trabalho lá na Unicamp, que agora teve a felicidade de se juntar com outros grupos de trabalho de vários lugares. A gente acabou de aprovar um centro de pesquisa que se chama TECLE, Tecnologias, Letramentos e Ensino, da qual faz parte a professora Beth e outros pesquisadores de língua, de educação em geral, de língua portuguesa e linguagens, de línguas estrangeiras, principalmente, né? Então, essa ideia é que, durante esses 10 anos, né, até há pouco tempo atrás, a gente investiu bastante trabalho, tempo e reflexão e publicação, no sentido de convencer, né, a sociedade e os professores de que a tecnologia devia entrar em sala de aula e que ela devia entrar de uma maneira fundante para a educação e o ensino. Por exemplo, a gente acabou de votar e aprovar o fim de uma lei que proibia tecnologias móveis ou celulares em sala de aula. Acabou de ser aprovada a retirada dessa lei. Não por razões muito nobres, né, simplesmente porque a escola não conseguiu equipar as escolas e, então, pretende usar os celulares dos alunos. Anyway, parabéns, que agora a gente pode ter tecnologia móvel em sala de aula e podemos, com mais facilidade, integrar a web às práticas de ensino, né? Essa questão, né, de ficar convencendo a população, eu acho que a gente sempre foi recebido muito bem no Brasil pelos professores, apesar de todas as dificuldades e carências das escolas nos rincões mais interiorizados do país, né? Eu falo muito com professores pelo Brasil todo, e a ideia era sempre bem recebida, apesar das imensas dificuldades, né, de trabalhar com tecnologia em sala de aula no Brasil. Isso é uma vantagem, porque eu acho que, por exemplo, o grupo de Nova Londres, que é o grupo que cunhou o termo multiletramentos, né, levou bastante tempo para ter alguma recepção favorável, e acho que tiveram, essencialmente, recepções desfavoráveis à ideia, né, de um web currículo, em relação, por exemplo, na direção do movimento Back to Basics, né, nos países de língua inglesa. Tanto é que eles acabaram amainando bastante a posição inicial de uma pedagogia por design, por exemplo, né? Volto a isso daqui a pouquinho.
Mas acho que, depois de 10 anos, acho que já passa da hora, né, da gente tentar fazer propostas, pelo menos a gente que está em áreas ou núcleos de ensino específicos, né, para a educação. E acho que essa preocupação ajudou também a despertar essa preocupação o curso organizado pelo Valente, pela Beth, há uns anos atrás, acho que vai fazer já uns 4 anos que a gente começou o processo de organização, o tempo voa, né? Que foi o Educação na Cultura Digital, que foi um curso de formação docente, na minha opinião, maravilhoso, né, na concepção, porque bastante gente, atingindo todas as áreas e todos os níveis de ensino, na direção de formar um professor mais capacitado para o uso das tecnologias, ligado aos currículos, né? Então, eles chamaram gente de todas as áreas, física, química, matemática, língua portuguesa, e fizeram cursos para todos esses professores, e isso está disponível, mais ou menos ao estilo MOOC, né? Atualmente no EPROINFO, né? Para quem quiser, quem não conhecer e quiser conhecer. Eu acho que foi uma tentativa importante de fomentar o web currículos, ou, pelo menos, web programas de professores, né, programações, no país, por meio da integração das tecnologias no currículo. Mas, como o Caligari lembrou, nós estamos num momento em que a gente pode fazer mais que isso, né? Porque a gente está debatendo a versão final do que virá a ser a Base Nacional Curricular. Mesmo aquela que já foi publicada, ainda está em discussão no Conselho Nacional, não foi completamente ainda aprovada, né? E a de ensino médio não foi nem ainda publicada, né, para aprovação. Então, eu acho que é um momento chave para a gente conseguir esboçar o web currículos nas diferentes disciplinas e áreas de conhecimento. E aí eu fico me perguntando, né, se eu voltar ao que a Alessandra disse antes de mim, que é preciso formar um sujeito sócio, com o que eu concordo plenamente, né, político, ético, atuante, engajado e tal, a partir das necessidades e prioridades sociais, que foi basicamente a posição que ela defendeu. Não é o primeiro mesmo, não tinha nem chegado nele ainda. É por isso que eu pus só 2, que eu falo mais que a boca, então, para abordar 2 a 15 minutos. Eu acho que a gente, em estando, né, onde estamos, na alta modernidade, na globalização, a gente tem um outro tipo de sujeito ético, sócio-histórico, político e atuante, cuja preocupação não tem mais que ser somente local, embora o nosso local no Brasil esteja altamente preocupante hoje em dia, né, quando eu começo a atacar a arte, as diferenças de gênero, despudoradamente. Eu acho que nós estamos num momento de nos repensar em termos de educação, né? Mas a gente tem preocupações que são também globais, né? Locais, assim como globais para a educação. E eu acho que essa figura que emana da Unesco, né, é uma figura interessante para a gente pensar. Eu tenho muitas concordâncias e algumas discordâncias graves em relação a ela. Valores e atitudes, que é sempre um campo da educação, né, em todas as disciplinas e áreas, mudam de teor, né? O que eu vinha chamando de valores e atitudes, objeto designado, muda. Se trata agora de apreciação por outras culturas, né? Não é só a questão genérica de multiculturalismo de praça de alimentação, né? Eu vou lá e olho, né, o chinês, o indiano, o africano, né? Tudo bem, hein, pessoal, mas eu fico na minha. É uma apreciação efetiva, não diria nem por outras, for other cultures, mas de outras culturas, né? Eu poder realmente exercer uma interculturalidade interessante, que aí não fica só nessa discussão, eu diria mais modernidade do que alta modernidade, etnia, né? As coisas em separadas. É uma circulação cultural mais importante. Responsabilidade, evidente, e também, ao mesmo tempo, responsibilidade, ou seja, ser capaz de responder a essas outras culturas com respeito, com solidariedade, com abertura, com empatia, né?
São coisas interessantes, porque não eram valores e atitudes que estavam nos currículos da modernidade, né? Eram outros. Era atenção, comportamento, concentração, etc. Né? Essa é uma questão nova para pensar, sobretudo, eu diria, temáticas e seleções de gêneros e discursos que devem compor um material que apoia currículo. Estou só olhando onde que estou. É isto. Daí, conhecimento, ou seja, conteúdo, né? Que tipos de conteúdos são interessantes para um currículo na alta modernidade, né? Então, eles vão propor temáticas, que são temáticas integradoras para várias áreas e disciplinas, né? Que é a manutenção da paz, que está difícil, hein, gente? Vamos combinar? Em todo lugar, vai de Trump a esses ataques generalizados, fomentados pela reação no Brasil atualmente, né? A questão da relação local e global, que está muito ligada com a questão das representações culturais e apreciações de outras culturas, né? Inclusive, principalmente, eu diria, a cultura juvenil, a cultura dos jovens, né? Que teria que ser contemplada dentro da escola também. A questão do tempo, né, e de como é que o tempo modifica nessas novas práticas conectadas, né? Não é o mesmo tempo, né, da modernidade, do desenvolvimento sustentado, dos direitos humanos, etc. Daí tem a controversa questão se é habilidades e competências ou se é direitos de aprendizagem, como lembrou hoje bem o Caligari aqui, né? A lei, a LDB diz direitos de aprendizagem, as bases estão preferindo competências e habilidades, né? Acho que essa é uma das discussões que a gente tinha que pensar. Mas também competências e habilidades vão numa outra direção, né? Tem a minha fatia, que é a questão da comunicação e do desenvolvimento linguístico, mas está colocando pensamento crítico. Aí o que a gente tem que ver é se o nosso currículo novo, que poderia, BNCC, que poderia ser, que pauta currículos, né? Não é um currículo, mas pauta currículos, que poderia ser uma abertura para o web currículo, vai por aí, pensamento crítico, por exemplo, né? Leitura é um campo que é absolutamente cognitivo e que a gente continua na leitura de reconhecimento, localização, compreensão, ponto, né? Leitura crítica não vi entrar até agora, né? No que já está disponível, né, de a resolução de conflito, colaboração, enfim, algumas das pautas que já foram mencionadas aqui para o funcionamento do digital. Passando para a minha área, que seria linguagens e tecnologias, aí eu vou pedir para passar o slide e continuar clicando até ele parecer inteiro, porque está me faltando só 2 aqui. Não, é 4. É 2? Vamos lá, vou abrir ele inteiro, porque aí eu posso falar dele inteiro. Eu acho que é um momento da gente opinar e debater essas propostas de BNCC, que, no caso da área de linguagens, estão em aberto tanto no Fundamental 1 e 2 quanto no ensino médio. Já houve muito trabalho sobre isso, há muitas versões. A versão 2 era bastante interessante nessa direção que eu estou mostrando, né? Mas, para pensar que o que realiza esse sujeito social, e já tem uma tradição de alguns 20 anos, né, na nossa educação, a partir dos parâmetros curriculares, é o sujeito compreendedor de linguagens, não vou falar leitor e produtor, compreendedor e produtor de linguagens, né, produzuário de linguagens, crítico, inserido em práticas sociais efetivas, né, que se baseiam ou circulam em diferentes esferas ou campos de conhecimento. Essa não é uma ideia nova na nossa educação para as linguagens. Acho que ela deveria ser preservada, não foi na versão 3 da BNCC, mas ela ainda não está aprovada, né? Porque, fora disso, de ver linguagem como uma prática social, acho ver linguagem como um objeto só de estudo, né? E é pouco, eu diria. É um avanço, é um retrocesso, é um avanço para trás, né? Práticas e gêneros que estão dados à leitura, à produção e design e à análise, eu diria, semiótica e não linguística, a partir de que, hoje em dia,
tudo é em múltiplas linguagens na internet. Orais, escritos, multissemióticos, impressos e digitais, ou seja, ampliar o nosso currículo para as novas tecnologias e para as novas mídias e produtos que põem em circulação. Continuo achando que gênero é um ótimo organizador, só que gênero impresso, né? Mas gêneros digitais também, né? E sugiro que, para esse sujeito social atuante, os campos privilegiados fossem artístico, acrescentei o literário por vício de professor de letras, né? Mas eu, da minha parte, para o meu gosto, tiraria o literário daí. Artístico, né? De tal maneira que as artes entrem efetivamente junto com a literatura, porque na internet não se separam, né? No digital circulam juntos, né? Jornalístico / midiático, na medida em que a mídia hoje é o grande, mais do que o jornal impresso, né? Divulgador, e precisa um leitor extremamente crítico, né? Tanto para as redes como para a grande mídia. Estudo e pesquisa no lugar de divulgação científica, porque eu quero um cara produtor mais do que um cara consumidor. Atuação na vida pública em vez de cidadania, porque cidadania a gente pode ir lá, né? Los enfants de la patrie, né? Está lá na Revolução Francesa. Eu acho que o cidadão hoje é outro, usa as redes, né? Para se articular. Então, como é que eu crio valores e atitudes interessantes nessa articulação da vida pública? Sem esquecer, em todos os níveis da vida pessoal e entretenimento, que é onde circula a produção cultural, sobretudo juvenil, hoje em dia, né? Então, é uma proposta, a ideia é que, uma no cravo, outra na ferradura, os gêneros impressos e digitais entrem em igualdade de condição. Os gêneros interessantes e cultuados pela escola, né? Como a produção de resenhas, resumos para estudo, etc. e tal, se façam acompanhar daqueles interesses principais dos alunos, como já foi mencionado aqui hoje várias vezes. Você gosta do quê? É de série Netflix, é de remix, é de, sei lá, AMV, é de... Qual é seu gênero, né? É de game, e vamos trazer... Porque isso tudo é leitura e produção de textos, hoje em dia, para a área de linguagens, seja em língua materna, seja em língua estrangeira. Então, acho que seria um bom momento agora de atuar na direção de dar uns passos gigantes para que esse web currículo na área de linguagens, pelo menos, se concretize, né? Acho que é o que eu tinha a dizer. Desculpe, Alexandre. Xane, muito obrigada. Passamos, então. Isso vai dar uma boa conversa, né, meninas? As falas vão se complementando. Chegaremos agora à Mônica. Vamos falar um pouquinho de mídia e educação. Oi, bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui, trocando algumas das reflexões que a gente vem fazendo nos nossos grupos, nas nossas pesquisas. Agradecer também a acolhida, a gentileza da professora Beth. E, enfim, eu vou fazer, né, algumas passagens nessa minha fala, a partir de alguns contextos, ou até ideias, modelos, né, e desafios do currículo na cultura digital. Pensar também o currículo com prática cultural nesse ecossistema comunicativo e pedagógico da escola, né, que envolve pensar a escola e todas as suas relações, né, desde a arquitetura, os projetos de formação, o estudante, o professor, a ideia, né, de currículo e todo o entorno, né, que envolve esse espaço. E, no final, falar um pouquinho dessa metodologia dos episódios de aprendizagem situadas e a ideia do currículo breve na escola, na perspectiva da mídia educação. Então, inicialmente, só retomando um pouco esse contexto, né, difícil que a gente está vivendo, todas essas tensões e centralidades que o currículo vai assumindo, né, ao longo da história, né, e para chegar hoje nessa discussão, né, da Base Nacional Comum Curricular, né, uma trajetória que vem desde os anos 80, né, e vai passando por toda uma série de movimentos, de lutas, que muitas vezes são desconsideradas, né, nos documentos oficiais. E, mais recentemente, tem essa reforma e contra-reforma, né? O que esse cenário de sombras está projetando, né? E, muitas vezes, assim, o que silencia, o que nos cala, o que nos toca, né? E o que nos mobiliza, né? Diante de um cenário tão desolador, né? Aí tem
a Nilda Alves, né, que fala que sempre é possível pensar e criar para além das resistências, né, as propostas oficiais. Né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, né, que também se constrói a proposta, né, desse evento, de pensar para além, né, da necessidade de crítica, de reorientar os saberes e rever esses modelos, né, pensar outras possibilidades de atuações e práticas, experiências, como tem sido, né, as apresentações de trabalho, certamente vão ser, né, nesses 2 dias de trabalho. E aí perguntar, então, de que forma que essa cultura digital está presente nos nossos currículos? Está, né, como prática intencional, eventual, né, ou além, né, da presença nesses documentos, como o Calegari falou hoje de manhã, né, dessa ausência, né? Está presente como linguagem, tecnologia, como disciplina específica, né, obrigatória, optativa, porque a gente sabe que a disputa de território, né, currículo sempre tem as tensões e contradições, né? Tem quem questione, inclusive, a presença de disciplinas obrigatórias nos cursos de formação, né? Ou está presente como projetos interdisciplinares específicos, como oficinas, como eixos transversais, e na própria formação instrumental, né? Que, aliás, na formação inicial, em pesquisas que a gente fez, que revela ainda um forte caráter instrumental, mais de entender, né, nessa dimensão da cultura. Então, né, quais os desafios contemporâneos do currículo? Né? Como se constrói essa autoridade cultural para um currículo diante dessa dificuldade de enunciar um saber válido, né, quando se reafirma a importância das singularidades, né, nessa tensão local, né, global? Né? E aí o currículo supõe, né, essa organização de disciplinas, essa sequência, né, mas essas crises dos estudos curriculares hoje apontam um certo esgotamento nesse modelo, né, e esses questionamentos tomam novas formas. Aqui acho que ficou meio desconfigurado o slide. De como essas mudanças tecnoculturais, científicas, interrogam essas centralidades de saberes quando a própria escola desorganiza, né, esses saberes quando se relaciona com a cultura digital. Né? E aí os modelos e metáforas também para pensar esse currículo nos entornos tecnológicos e suas relações. E eu gosto muito de pensar essas metáforas, porque elas ampliam um pouco, né, o nosso jeito de entender a questão. Né? Então, além daquelas ideias ou imagens, né, do atlas, da coleção ou da árvore de conhecimentos, a ideia do mapa, né, do monumento, biblioteca, arquivo em rede, que a Inês Dúcio vai trabalhar um pouco essas metáforas e o que elas remetem, né, a essas formas de organizar um conhecimento ainda muito centralizado, né, como cânone ou como organização em etapas, né, e que muitas vezes esses conteúdos básicos não dão conta de envolver esses saberes prioritários e comuns de uma cultura mais ampla. Aí a ideia do currículo em rede também é bem interessante, que está sendo, né, construída mais recentemente, que aponta, né, como essas mudanças tecnoculturais desencadeiam outras formas de produção, de transmissão e até de hierarquia desses saberes. Né? Com a internet, difusão, né, desses novos meios, né, outras práticas vão se instalando, né, nessa cidadania, tanto na dimensão instrumental como de pertencimento, né, em múltiplas linguagens. A ideia da cultura, né, que vai estruturando esse currículo, né, organiza e desorganiza essa hierarquia que muitas vezes está fortemente presente na escola. Então, pensar, né, também algumas implicações dessas novas possibilidades tecnoculturais no entorno da escola. Perspectiva online, né, desse mundo todo sendo transmitido, montado, desmontado, construindo e reconstruindo discursos, práticas, né, e percepções éticas e estéticas que a gente vai incorporando nas nossas práticas, muitas vezes sem se dar conta. Né? Essa velocidade, a aceleração desses deslocamentos, vai alterando também a nossa própria percepção, né, do tempo e espaço, né, para além, né, de estar sempre conectado. Os descompassos que a gente observa também nas nossas pesquisas entre as práticas culturais e midiáticas e escolares, né, dos estudantes, o que eles fazem fora da escola e o que fazem na escola, né, como se dialogam, né, esses saberes formais e informais. E os gaps e as lacunas, muitas vezes, entre essa aprendizagem formal e informal, gaps de participação, de conhecimento, cultura e muitos outros que a gente vai observando. Né? Então, como lidar com isso, colocando esses próprios usos das tecnologias na escola em questão. Né? Hoje tem se falado muito, né, no do it yourself, faça você mesmo, mas faça você mesmo colaborativamente, né? E a cultura maker, né, com tanta ênfase naquilo que se produz, naquilo que se compartilha, mas que nem sempre se reflete, né, do ponto de vista responsável, ético, estético. Né? Então, a necessidade de retomar
essas perspectivas da crítica sobre aquilo que está sendo produzido e compartilhado, né? E aí os estudos também assinalam essa divergência entre a pluralização e produção desses consumos culturais, que não avança necessariamente na ampliação democrática das vozes. A Inês Dúcio também coloca, né, que muitas vezes esses vídeos virais do YouTube como um novo currículo, né, da cultura de massas. Ou então, se essa arena democrática, né, para a participação cidadã é maior que, né, os canais de TV e um currículo centralizado, né? Então, ela pergunta isso. E a própria questão das expectativas democráticas, né, nos usos de compartilhamentos de várias plataformas e redes, que muitas vezes que já estão permeadas por todo esse elemento da indústria cultural, né, da publicidade, né, e que competências leitoras e produtoras, do ponto de vista ético e estético, estão propiciando, né? Como que a gente está mediando essas promoções, né, das reflexões. E aí, junto, né, com essas produções, esses movimentos de celebridades emergentes, né, tipo reality show, que vai aparecendo, e cada vez mais a entronização do eu, né, e que não está alheio a esses movimentos do currículo e da pedagogia nas nossas salas de aula, sobretudo quando a gente assegura, né, essa expressividade do eu, achando que é importante, né, reafirmar essas subjetividades, mas que muitas vezes pode escorregar, né, para um outro sentido, né, sobretudo a partir dos usos de portfólio cada vez mais personalizados, que a gente considera importante, né, marcar essas identidades, ou até mesmo através das escritas e produções audiovisuais sobre a subjetividade, né, que muitas vezes focada extremamente, né, no sujeito, mas não necessariamente nas relações que se estabelecem, né? Então, os meios, claro, vão instalando, né, certas formas culturais, operando com culturas e saberes que não são neutros, né, e que dão forma à participação e voz que vai se articulando nessa expressão de cada um e, por sua vez, marginalizando outras formas também de conteúdo e expressão, como a própria Inês Dúcio afirma. E aí ela pergunta, né, que proposta curricular evidencia as grandes corporações que organizam esse mundo e suas formas culturais privilegiadas, seus modelos de negócio, suas linguagens, suas estéticas? Que oportunidade seria possível promover na escola para trabalhar esse estar nas redes, né, como modo de reflexão crítica sobre o mundo em que vivemos? Bem, ela não tem resposta, né, a gente também não. Mas só o fato de tentar pensar para além, né, daquilo que se tem visibilidade já pode ser um caminho, né, para reorganizar ou para pensar uma reorganização desse projeto curricular, considerando esse diálogo com o entorno tecnológico a partir de novas condições, né? Sobretudo pensando na perspectiva, então, de práticas disruptivas, de leituras transversais, né, que pensem essa relação do objeto, tempo e espaço, ou outras formas também de texto curricular, inspirados, por que não, né, em experiências artísticas ou transformadoras, em outras estéticas que possibilitem leituras complexas, né, e menos automatizadas, sem renunciar, né, à legibilidade e hierarquização de certos signos, né, que ainda fazem parte, né, dessa cultura, e, sobretudo, as conexões entre esses elementos diferentes, propiciando outras leituras, né, possíveis. Então, como pensar esse currículo que representa essa heterogeneidade, a descontinuidade, a multiplicidade, e continue a ser legível e a orientar práticas, né? Ao ser múltiplo e rizomático, confronta os problemas e os desafios da contemporaneidade. E aí, como que esses processos também de imersão na cultura, né, o acesso à informação a outros espaços, né, para além da escola, propiciam também acessos a saberes diferentes, né? Aí o Nelson Preto vai trazer a importância, né, dessas viagens, visitas, cinema, biblioteca, né, como incorporar tudo isso, né, como diálogo também com as culturas infantis e juvenis. E aí ele critica a ideia, né, do eixo transversal, de algumas recentes reformas, porque ele fala que essa ideia de um eixo transversal que articularia, né, esses conhecimentos, ainda considera que os conhecimentos estão nas caixas, né, cada um na sua. E aí cabe ao professor fazer essa articulação. Ou seja, é um avanço pensar, né, em formas transversais, mas ainda a gente está refém daquela ideia de currículo, daquele modelo, daquela metáfora, né, da árvore de conhecimento, né, do mapa, tal, e não tanto ainda, né, nessa dimensão de rede que a gente está querendo buscar. E aí, então, a necessidade de pensar, né, outras metáforas, né, daí ele fala, então, dessas caixinhas, né, a obras abertas. E aí ele traz o exemplo também dos parangolés de Hélio Oiticica, a partir também da síntese, né, do Marco Silva, na sala de aula interativa, que é como se fosse a obra só existe incorporada.
né? Então, só existe enquanto está integrada nessa multiplicidade, nessa prática. E aí a arte digital vai sugerir, então, que o professor seja esse propositor de atividades, né, penetradas e penetráveis, né, navegadas, modificadas, né, com interrogações, diálogos e redes de conexão. Então, para instalar esses processos e essas redes, né, que revelam o que tem de fato em comum, né, a diferença, a singularidade, a pluralidade, mas também a intensidade desses processos de aprendizagem. Então, nesses novos elementos, né, que podem ser incorporados nesses processos educacionais, culturais, nesses ecossistemas comunicativos, a partir de outras dimensões, diálogos e negociações constantes, né, entre mídia, cultura digital, cotidiano escolar, currículo, né? E aí o currículo pensado, então, como uma forma que pode favorecer aquela ideia que o Deleuze e Guattari falam, né, sobre um plano, né, os conceitos e os personagens, né, quando ele inverte o platonismo do mito da caverna, que não se trata de levar o outro para fora, né, da caverna, mas sim de aprofundar o estudo das sombras, né? Então, pensando nesse movimento, né, que a gente está vivendo, nesse momento, né, de muitas sombras, então, como que essa metáfora também pode ser entendida como o papel do professor, do intelectual, né, de deixar de lado esse desejo utópico de salvar os outros e entender a sombra que a gente está vivendo, né? Então, articular esse macro, micro, desse entorno, né, tecnológico, cultural, com esse espaço da sala de aula, né, desenhar, então, esse plano, fixar conceitos e povoar o plano com os personagens, né, nessa articulação que Deleuze e Guattari fazem, né, da ciência, da arte, né, e da filosofia. E aí a gente encontra, na metodologia ES, uma possibilidade, né, desses episódios de aprendizagem situada para situar esse fundo, né, para fixar esses conceitos, seja no âmbito da disciplina ou da experiência, e produzir, transpor esses personagens a isso tudo. E essa metodologia, então, inspirada, né, no microlearning, no mobile learning, que propõe, então, esse uso significativo na didática, né, uma atividade de ensino-aprendizagem que envolve um conteúdo circunscrito, um desenvolvimento temporal reduzido, né, o currículo breve, e um agir contextualizado que propõe essa forma, né, de ensino eficaz e uma oportunidade de aprendizagem significativa. Eu não vou ter tempo para aprofundar, né, essa ideia do currículo, né, como um episódio de aprendizagem situadas, mas a gente, nas pesquisas que a gente fez sobre a aplicação dessa metodologia em diferentes níveis de ensino, do ensino fundamental, médio, inclusive na universidade, trouxe várias questões para a gente pensar, então, essa didática ativa, né, que ganha em significado e profundidade, quando a gente sempre tem que fazer escolhas, né, já que não dá para trabalhar tudo, ainda mais com esse saber sempre crescendo, essas escolhas que a gente faz para aprofundar nesses tempos de aprendizagem, né, nesse tempo breve, que não significa, né, só rapidez, que, pelo contrário, que às vezes até remete para a educação lenta, né, mas que traz um pouco aquilo que também a colega falou, a Peg falou, né, do quanto esses conhecimentos que a gente seleciona são também exemplares, no sentido assim, de fazer esses critérios de escolha, né, um conteúdo que enfrente outros temas, ou então que seja transferível, né, que ao trabalhar com eles, se trabalha com outros aspectos, e os momentos que a metodologia propõe, né, daquela inversão, né, também do espaço do estudante fazer a pesquisa, depois fazer a produção e depois a meta-reflexão, né, socializando o que foi compartilhado. E aí, nessas experiências, a gente viu, né, algumas possibilidades, então, de continuidade, rupturas nas experiências cotidianas, dentro e fora da escola, a necessidade de considerar esses outros contextos de aprendizagem na formação cultural, as competências no âmbito das práticas de leitura, escrita, criação, resolução de problemas, olhar para si, para o outro, o papel da imagem, da corporeidade, do fazer refletir, da motivação, né, de professores e estudantes, de ressignificar o próprio uso dos dispositivos, né, nas produções midiáticas, no uso das novas mídias, linguagens e redes, e também pensar nas tensões, né, desse tempo breve, dos ritmos e negociações no trabalho de grupo, o tempo da reflexão, né, e da significação, como a professora falou, né, a formação implica um processo lento, as reproduções interpretativas, que por vezes aparecem mais que as produções criativas, e os diferentes gaps que a gente mencionou. E também algumas pistas, né, para pensar, sobretudo, resistir a essa pouca atenção dada a certos processos didáticos e a certo utilitarismo do saber na formação, né,
construindo outras relações com o tempo, né, da aprendizagem, nessa sociedade cada vez mais acelerada, né, de modo a prestar mais atenção em certos detalhes ou certas intencionalidades dos gestos, nas relações pedagógicas, que muitas vezes passam despercebidos. E essas práticas disruptivas, né, com esses episódios de aprendizagem situada, que potencializam, então, essa agência, né, essa noção de agência, pensando nas possibilidades também de uma prática transformadora, né, e significativa. Enfim, aqui algumas referências e obrigada pela atenção. Nós aqui agradecemos, professora. Acho que temos já bastante material para pensarmos e discutirmos. Eu teria 2 perguntinhas a fazer, mas vou ficar para o final. Então, eu pediria que quem quisesse fazer perguntas, por gentileza, alguém levará o microfone. Peço que vocês se apresentem, por favor, para que a gente torne a conversa um pouco mais afetiva, digamos. Meu nome é Cláudio Kirner, sou da Unifei. As apresentações realmente foram muito boas e complementares. Na realidade, eu tenho uma pergunta muito prática, né? A gente sabe muito bem que a realidade que a gente tem aqui é muito diferente da realidade do país. A coisa aí fora está feia. Muitos gráficos que eu vejo, o Brasil está em último. Eu vejo os MOOCs, está em último. Alexandre mostrou agora, está em último, né? E a gente tem o conhecimento, mas não chega lá na ponta, né? Para mim, uma palavra-chave é a conscientização, né? Então, se você adotar a conscientização como uma política, para a implementação dessa política, você tem que ter as estratégias, né? Do tipo dar benefícios, né? Dar facilidades, né, de forma que essa conscientização possa chegar lá, né. Na palestra, na apresentação da Alexandra, eu vi lá, tem um projeto da Comunidade Europeia que tem um valor grande de dinheiro, quem submeter baseado na responsabilidade social vai ganhar. Então, quem tiver consciente ganha o dinheiro, mas é muito pouco, né. Aí eu falo, agora os celulares podem entrar na sala de aula. Tudo bem, os alunos sabem usar, os professores não sabem nem como usar isso. Os alunos sabem usar, mas usar no lazer, eles não têm foco na educação, tem que fazer essa aproximação. Então, a conscientização é o elemento-chave. A minha pergunta é, como é que a gente consegue fazer a conscientização chegar na grande massa? Meninas, quem de vocês gostaria? Não sei se chegar na grande massa. Não sei se o senhor se contenta com uma resposta com chegar na escola, né? Não sei se ela atinge a grande massa. Mas, enfim, acho que é uma pergunta difícil, sobretudo em tempos como essa ideia de escola sem partido. Como é que eu conscientizo alguém quando eu não posso discutir apreciações éticas e estéticas dentro da escola, né? Então, eu acho que a luta da gente é grande. Não concordo com o senhor que, apesar das dificuldades, concordo que o Brasil é um país cheio de dificuldades, né? Por todo lado, mesmo aqui, né? Fala que a escola pública do Estado de São Paulo, como se fosse a 15ª maravilha, mais ou menos. O equipamento para tecnologia, o tempo que o professor tem para preparar, enfim, mas ela tem por todo lado, né? Mas eu acho que, se a gente se pautar por aí, a gente tem uma grande qualidade, vantagem, eu diria, no nosso país, pela minha experiência. Os professores aderem a essas ideias todas, tanto a sua de conscientização, quanto a de entrada de tecnologia, com todas as dificuldades que tenho. Às vezes, eu vou para lugares muito distanciados, muito rincão do país. O professor diz, olha, não temos como fazer, não sabemos fazer. Não sabemos, navegamos sim, usamos celular, mas WhatsApp, rede social, não sabemos de nada disso. Mas a gente quer sim e reconhece a necessidade de fazer. Então, essa adesão, por exemplo, os americanos e australianos não tiveram, na Austrália, Estados Unidos, etc., eu acho que no Brasil, pelo menos na minha área, a gente tem. Acho que a gente tem uma enorme tarefa pela frente, é claro. Acho que a gente está numa zona de sombra de extremo risco agora e que a gente tem que ficar bem esperto para ser crítico e consciente, como o senhor disse, agora, né? Eu acho que agora é a hora.
A professora Alexandra gostaria de complementar. Bom, eu fiquei pensando também na mesma pergunta. E quando eu comecei a trabalhar com RRI, aí me veio um pouco da resposta, uma luz. Isso está acontecendo na Inglaterra. Então, respondendo um pouco bem diretamente a pergunta, é uma conscientização com e para a sociedade. Então, nós precisamos envolver todos esses atores. E pensando que o RRI está muito ligado com Global System Science, tem uma categoria super importante que eu não cheguei a mencionar muito bem, que é governança. Então, toda inovação que ocorre e se tem benefícios de impacto para a sociedade, isso é para direcionados para as políticas, é para alimentar novas políticas. Então, existe uma grande, um movimento de mudança que não é simplesmente de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então, na Inglaterra, através do Engage, enfrentando a resistência dos professores, porque os professores eles são abertos, mas eles têm um objetivo de currículo, de avaliação, mostrar resultados altos na avaliação. E não tem tempo para muita tecnologia e para muito aprendizagem baseada em investigação. Eles não fazem muito disso. Então, nós tivemos que trabalhar nos gaps. E nós tivemos que trabalhar e mostrar para eles a importância de ligar a nossa metodologia de RRI com o currículo. E que isso vai trazer vantagens para a avaliação. Foi só assim que eles entraram conosco. E com os resultados deles, com as nossas pesquisas, nós entramos em contato com agências de avaliação e também políticas que vão mudar a coisa, por causa dos professores. Queria só, enquanto passo o coisa, fazer um adendo que eu esqueci de falar. Para a pesquisa, a FAPESP, em São Paulo, tem também uma linha, que eu não lembro o nome agora, mas que é voltada para a inovação, né? E que financia pesquisa, sim, entre empresa e universidade, etc., para inovações, inclusive educacionais. Não tem nenhuma exigência de inovações nas áreas mais industriais, etc. Só para complementar, né, essa questão de como chega, né, como faz chegar essa conscientização às grandes massas, até perguntar o que é, né, essa conscientização, o que é estar consciente ou conscientizado, né, ou quem conscientiza quem, né? Acho que também são perguntas que a gente tem que se fazer e talvez encaminhe mais para o sentido da reflexão, né, ou de certas questões que desestabilizem certos saberes, certas certezas. E não sei, como a professora falou, talvez se chegar na escola já é, né, um espaço muito importante, né, mas talvez pensar nesse fazer pequeno, naquilo que está ao nosso alcance, né, e aí que nessas redes vai se multiplicando, né, essas ideias desse fazer pequeno, que muitas vezes pode fazer a diferença, né, inclusive nessas mediações, né, que a gente constrói. Talvez eu vou me permitir só trazer aqui uma reflexão, e pensando um pouquinho no que a PEG nos apresentou hoje, e tentando o professor chegar nesse contexto aí um pouco micro, digamos, da sala de aula e do professor já atuante em serviço, né? É verdade que a realidade não anda simples, para o docente menos ainda, ele tem que se apropriar de novos recursos tecnológicos, tem que fazê-lo com competência, não tem tempo para se preparar, enfim, o professor tem aí, sem querer vitimizar ninguém, tem um contexto de muitos desafios pela frente, né? A tecnologia traz novos, mas nós ainda não superamos alguns antigos, então nós temos dificuldades bastante grandes. Talvez nesse momento de dificuldade de formação e de valorização da profissão docente, vou falar do nosso país especificamente, uma das questões com as quais pudéssemos trabalhar seria, de fato, a conscientização, Mônica, da sua importância. Hoje a PEG mostrou para a gente aqui, podemos ter toda a tecnologia do mundo, alguém tem que fazer um papel de mediação qualificado. A diferença está aí, no que fazemos com esse uso. Então, talvez começar, professor, mostrando para esse professor em sala de aula a importância que ele tem nesse contexto. Todo mais é importante, mas sem ele isso tudo não acontece. E não acontece de uma forma qualificada. Daí a importância de acessar recursos, né, para pesquisa e trabalhar com esse pessoal já em serviço e, claro, numa perspectiva da criação de um currículo, aí, mais um web currículo, para formar quem está chegando. Acho que é um pouco uma reflexão nessa linha seria importante. Mais perguntas, pessoal? Pode ir, por favor.
Meu nome é Juliana Furlani, eu também sou da Universidade Federal de Itajubá. Minha pergunta é bem rápida, talvez a resposta não seja, mas eu percebi nas falas, principalmente da professora Roxane e da professora Mônica, a questão da relação com o tempo. Então, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco mais, né, de como que esse tempo atual ele se relaciona, né, com essa proposta de webcurrículo, né, com essa proposta dessas novas habilidades aí que estão sendo trabalhadas, esses novos valores. Tá? E as tecnologias, né? Claro. Vou começar. Essa é uma discussão que a gente tem, tenho me interrogado muito, né, essa nossa relação com o tempo da aprendizagem de cada um, o tempo das instituições, o tempo dos financiamentos das pesquisas, né, para além, né, dessa velocidade, e a questão também da duração, né, do tempo como duração. E do quanto também a gente se permite, né, ter esse tempo, ou da contemplação, ou de querer assim, um tempo mais lento, né, para além daquele movimento da educação lenta, né, do Dominique Franceschi, né, que propõe rever toda essa relação com o tempo, não só na escola, né, mas em outros espaços também, né, tipo o Slow Food e outros ali. Não sei se isso é suficiente, mas pelo menos faz pensar um pouco nessa relação, né, de tentar construir esse tempo da duração, né, que seja uma coisa pequena, né, como eu estava falando, né, desses episódios, né, de um currículo breve, mas não necessariamente rápido, né, sobretudo porque tem certas aprendizagens que precisa desse tempo para fixar, que precisa do tempo da repetição, que precisa do tempo de deixar decantar certas aprendizagens. Como a professora falou, né, a formação é um processo lento, né? Só que a nossa sociedade está, né, tudo muito veloz, muito rápido, e as demandas são muitas, né? Então, como pensar nessa contracorrente? Será que a gente está fora, né, está na contramão da história? Não sei, às vezes eu me pergunto se é o caso de seguir o fluxo ou se dizer, para, não quero, né? Para que eu quero descer, né? Eu quero uma outra relação e aí tentar construir, não sei, outros caminhos, não sei ainda responder, né? Mas a gente está tentando pensar. Uhum. Eu gostei dessa ideia do, como é que você fala, do tempo breve, né? A proposta de currículo de tempo breve, ou seja, em vez de pensar a grande grade que vai, né? Interessante. Agora, eu acho que a sua pergunta de dizer a respeito também é essa referência do tempo é agora que eu estou falando, né? Porque eu acho que nós tivemos essa mudança na dinâmica brasileira, que em 92, 93, bastante fundamental. A gente não tinha um currículo nacional, né? A gente não tinha uma organização, eram os estados que discutiam seus currículos, né? E agora, com essa história da LDB nova, né, a base curricular tem força de lei. Ela não realiza os currículos para todos os estados e municípios, mas ela tem força de lei quanto ao que tem que ser atingido pelos currículos realizados por cada escola e cada secretaria local, não é? E isso é uma mudança bem grande, né, em relação à importância que a interferência, que a opinião pública, os especialistas, as pessoas envolvidas possam ter na edição dessas bases, de maneira em que elas avancem, em vez de retroceder, porque muitas vezes as coisas estão tendendo a retroceder, pelo menos nessa publicação da BNCC1, né? Fundamental 1 e 2. Então, quando eu digo tempo urge nesse sentido, né? Da gente participar um pouco mais dessa aprovação, não aprovação, na linha do que o Caligari falou na abertura, né? Eu só gostaria de fazer uma complementação com o que está acontecendo lá na Inglaterra, porque lá no currículo e na educação, principalmente do grupo que eu estou participando, existe uma preocupação com o tempo, mas não só em relação que o tempo ele requer, sim, na escola ou na universidade, um processo que requer considerar a diversidade, porque os estudantes também têm tempos diferentes. Então, um conceito que nós estamos trabalhando essencial é o Mastery Learning, que é uma aprendizagem que considera, assim, o que é necessário para os estudantes aprenderem as ideias-chave de compreensão e trabalhar com atividades diferentes para eles. Porque existe, sim, uma forte, eu diria, visão de que todos os estudantes são capazes, todos. E a escola, a educação precisa olhar para isso.
só também a título de complementação, porque são muito mais reflexões, não é do que respostas feitas. As tecnologias vêm, elas mudam a nossa forma de viver, estão mudando, de fato, as noções de espaço-tempo, né, de distância, enfim. Mas as nossas instituições não mudaram tanto assim. Então, há um descompasso na percepção do tempo que vivemos hoje, que o professor vive, né, para preparar suas coisas, para estar em sala de aula, para estar fora dela, e que as instituições consideram. Então, seria muito importante que a gente avançasse do ponto de vista institucional mesmo. Eu vou falar da nossa, da escola, da universidade. Precisaria repensar essa questão do tempo, sim. Inclusive, o tempo que o docente deve dedicar para ter uma atuação condizente com as necessidades atuais, que não é aquela que ele tinha 10 anos atrás, para falar pouco, né? Então, tem um descompasso que a gente vai precisar vencer. Como? Não sabemos, é só para... Tinha mais alguém antes, você queria fazer uma pergunta. Olá, bom dia. Lúcia Amante, da Universidade Aberta de Portugal. Queria parabenizar a mesa pelas intervenções feitas, muito interessantes, e queria colocar aqui uma questão que se relaciona com a questão da avaliação e que está intimamente relacionada com o currículo. Porque é um facto que é muito difícil fazer mudanças na educação, elas acontecem de forma muito lenta. Sabemos que esta escola que nós temos hoje é uma escola herdada do modelo do século XIX, da sociedade industrial, e é muito difícil fazer estas mudanças. No entanto, elas começam a acontecer e nós insistimos muito na necessidade, como vimos aqui pelas vossas apresentações, de centrar a aprendizagem não em conteúdos, mas na capacidade de resolver, no pensamento crítico, enfim, de enfrentar desafios, de ser capaz de ir procurar, porque o conhecimento hoje em dia é qualquer coisa também muito volátil e a necessidade de aprender ao longo da vida é cada vez mais evidente e de se adaptar continuamente ao evoluir dessa sociedade. Agora, o que eu pergunto é, mesmo quando nós conseguimos mudar algumas coisas na escola e que conseguimos que os professores façam trabalhos diferenciados, multidisciplinares, recorrendo às tecnologias, apelando a essa relação com a sociedade digital, depois, quando chega ao final, como é que é feita a avaliação? A sensação que eu tenho é que nós, muitas das vezes, trabalhamos até já de forma diferente, mas quando chegamos ao final, avaliamos da maneira antiga que tantos avaliávamos. E aí o que acontece é que tudo depois se resume à avaliação. E sabemos ainda como esta perspectiva psicométrica da avaliação condiciona todo o trabalho que um professor faz na sala de aula. E esse era um ponto que eu gostava de ouvir à mesa, porque acho que há um papel muito importante relacionado com as questões da avaliação. É preciso trabalhar estas questões da mudança da perspectiva da avaliação, passar por uma perspectiva de uma cultura da avaliação edumétrica e abandonar esta concepção psicométrica que acaba por deitar fora, digamos assim, todos os esforços que desenvolvemos muitas das vezes na mudança do processo de ensino-aprendizagem. Gostava só de ouvir a vossa opinião por isso, sobre este assunto, e muito obrigada mais uma vez. Posso começar, né, a partir até dessa pesquisa que a gente fez, nessa aproximação a essa metodologia dos episódios, porque em cada episódio, né, em cada encontro, cada sala de aula, tem então esse momento da produção e também da avaliação, né, com tanto do percurso desenvolvido, né, com meta-reflexão, quanto dos conceitos apreendidos ou não, né, vai socializando. Então, cada episódio também envolve essa avaliação, né, numa materialidade daquilo que foi produzido, né, e também simbolicamente no final desse percurso com meta-reflexão. Então, é também uma mudança na própria compreensão do que é avaliação, né, daquela avaliação somativa, do final tal, mas desde o início, então, está sendo o grupo, né, os estudantes também estão sabendo o que estão sendo solicitados, né, tanto para avaliar o percurso, esse processo, quanto de alguns conceitos e construtos que vão sendo construídos nesses processos e também compartilhados, né, nas mais diferentes formas. E aí, por isso, a dimensão, então, dessas produções, né, do ponto de vista ético e estético, junto com essas discussões sobre aprendizagem, sobre avaliação, sobre currículo, né, que permeia todas essas experiências. Mas é uma questão que eu acho que ainda é um desafio muito grande, né, para a gente nas nossas práticas, né, tanto na escola quanto na academia, porque às vezes a gente até busca certas ousadias, eu já tentei avaliar com outras linguagens, com metáforas, mas aí como é que se vai dar nota, né, como é que você vai atribuir um conceito
né? Então, você ainda fica refém, né, dessas práticas muito engessadas, né? No final, é difícil. Como é que você vai avaliar uma poesia quando você pede para fazer sei lá, ousar, né, escrever uma redação com outra linguagem? Como é que você vai avaliar isso, né? Então, tem muito desafio ainda para a gente avançar nessa questão. Eu acho que a pergunta que você colocou é uma pergunta fundamental, porque eu acho que ela já jogou o bebê junto com a água do banho, como você quis dizer, nos referenciais anteriores, do final dos anos 90, né? Porque a gente fez referenciais que já encaminhavam para uma educação mais interessante, mais adaptada aos tempos atuais, mas o Sistema Unificado de Avaliação acabou restringindo todas as possíveis grandes modificações que cada escola, estou falando da escola pública, né, pudesse fazer. Sistemas quais? Vão do vestibular e do Enem, né, aqui no Brasil, às provas Brasil, que são bimestrais e controlam todo o sistema educacional público. Estão baseados e continuarão baseados a partir das propostas da BNCC, que a gente já viu, se não fizermos nada, em um conjunto de habilidades, e pior, de habilidades bastante simples, eu diria assim, né, que param no nível de compreensão rasa da superfície das linguagens ou dos textos na minha área. Então, se o sistema avaliativo vai exigir isso, depende, porque quando chega no vestibular vai exigir muito mais, e no Enem também, né? Mas no formativo vai exigir isso, fica difícil você fazer currículos com grandes modificações e tal. Agora, tem ponto de escape. Vou dar um exemplo. Tem uma escola aqui em São Paulo, lá no Butantã, nunca me lembro dos nomes, né? Eu estou ficando velho, estou com demência senil, não lembro mais o nome próprio, mas, enfim. Daqui a pouco vem. Amorim. Lima. Obrigada. Está vendo? Vem de soquinho. Tem maiúsculo, não lembro. Que a diretora é uma lutadora, os professores são engajados, e eles fizeram uma coisa, eles derrubaram a escola inteira, na inspiração da Escola Ponte, lá de Portugal, fizeram uma... Agora, como é que aquela diretora da escola municipal se vira para... porque os meninos, numa educação de qualidade, eles vão melhor na Prova Brasil. Porque está exigindo lá umas porcarias de umas habilidades, eles estão lá na frente, né? Então, nota boa, todos eles tiram, né? Só que como é que ela se vira com a burocracia para registrar as coisas que ela faz. Agora, ela faz milagre e faz. Acho que a gente devia pesquisar para ver como é que a gente pode pular o muro, né, dessa cadeia. Eu gostaria de falar aqui, mencionando o Fernando Almeida, o conceito de avaliação que me vem muito forte é a avaliação como dar valor, e não como forma de controle. Então, pensando nisso, dar valor, nós temos várias dimensões. Tem que existir, sim, uma dimensão nacional, um sistema nacional dando valor à aprendizagem do currículo e que, conforme nós ouvimos aqui do Cláudio, que possa realmente aumentar a posição do Brasil no PISA e em outros instrumentos internacionais. Então, é necessário trabalhar com isso. Nós precisamos também de instrumentos para as escolas darem valor ao professor e ao estudante, instrumentos para o professor dar valor ao aprendizado do aluno e o seu próprio na sua formação, e principalmente para o estudante. O estudante tem que participar desse processo de coavaliação. Então, só relembrando um pouco, na Universidade Aberta da Inglaterra, eu me lembro muito bem que os critérios de avaliação, a discussão de avaliação, ela é muito compartilhada com os estudantes. É uma forma transparente, é uma forma participativa, e o estudante ele precisa dessas habilidades de saber avaliar, de saber participar de um peer review no futuro, para contribuir com o conhecimento de uma área. Eu creio que nós tenhamos 2 perguntas aqui, não é, meninas, que chegaram para a gente? Talvez pudéssemos responder a elas. Não sei se mais alguém tem perguntas. Beth, se gostaria de falar alguma coisinha. Valente. Vamos ver. Como formar os professores para o RRI? Isso. Eu vou ler todas elas, talvez a gente possa
né? Temas geradores, problematizadores de pesquisa investigativa. Como e quem os elege? Formação do professor frente aos desafios do currículo digital. Tudo bem? Acho que algumas delas foram aqui abordadas indiretamente já, não é? Mas, enfim, como formar? Alexandra, você quer começar? Os professores para o RRI. Bom, pensando até na própria definição, é formação com os professores, para os professores, né, pensando na sociedade. Então, e aí tem muitos trabalhos sobre isso. E o projeto Engage, ele exatamente trabalha com a formação de professores. E nossa comunidade tem mais de 18 mil professores nesse projeto em 80 países. E ele só tinha o foco na Europa. Então, por aí. E as perguntas, por exemplo, que nós trabalhamos no projeto Engage, elas vêm de uma interação com vários atores. Então, perguntas dos próprios estudantes relacionadas às temáticas e dilemas científicos do Zika, e outras também que vêm de cientistas, que vêm da própria sociedade. Então, é a interação de vários atores. Você já respondeu a segunda também, né? Fica a questão da formação do professor frente aos desafios do currículo digital, que foi aqui abordado de certo modo. Não sei se vocês gostariam de complementar. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa rever a própria formação inicial, né, dos nossos alunos e incorporar essa discussão efetivamente nos currículos de formação inicial. Acho que isso começa a acontecer, pelo menos na minha universidade, né? Agora mesmo, e por exigência, inclusive, do Conselho Estadual de Educação, para aprovar o curso, né? Pediram, por exemplo, laboratórios de produção de programas e materiais para ensino, onde a gente pode incorporar a questão das novas tecnologias junto com a tecnologia do impresso. Por outro lado, eu acho que eu sou bastante favorável à formação docente no chão de escola, né? Ela é muito mais difícil de fazer, ela precisa de uma massa muito maior de formadores e pesquisadores, mas eu acho que ela vê a vida como ela é, né? Não é essa formação mais massiva. Não que isso diga que eu sou contrária, por exemplo, a uma formação à distância. Acho que todas têm o seu valor. Mas você vê as coisas como elas são quando você chega lá, né? Nós estamos fazendo agora com os alunos, fizemos um material para usar tecnologia na escola, chegamos numa escola diferenciada de São Paulo, que é ensino especial, né? Então tem um tempo maior, deveria ter um equipamento maior. Demos de cara com um laboratório com baixa banda e tal, mas estamos mesmo assim fazendo, né? E o processo de formação do docente e dos meninos, todo mundo juntos, né? Dos alunos são pequenininhos, é segundo ano de Fundamental 1 que nós estamos trabalhando, é uma delícia de fazer. As descobertas são fantásticas e a gente fica se ajeitando, né? Com o que é disponível, que pouco. Então, eu sou bastante favorável de ir ver. Claro que isso é um trabalho de formiga, não vou poder formar a massa de professores do Brasil, mas acho que as duas coisas têm que fazer, né? Publicar, divulgação científica, para discutir, debater em eventos, mas ir também lá para ver como é que é a vida, como ela é. Para complementar também uma situação de pesquisa que a gente trabalha não só com aquela concepção de pesquisa-formação, né, as contrapartidas, quando a gente vai para a escola e também está formando, está discutindo e formando com, né, professores e também estudantes, uma pesquisa que a gente fez assim 3 olhares para a formação, né, olhar da formação inicial, dos professores, pesquisadores, olhar da formação continuada, no caso as secretarias, os NTMs, e também o professor de sala de aula, né, pensando essas questões, os desafios, e a gente, inclusive, incluiu os estudantes nessa formação, né, sobretudo em relação a algumas tecnologias. A gente chamou, por exemplo, era uma oficina de rádio que já existia na escola e que alguns professores tinham interesse e gostariam de trabalhar. Então, por que não chamar esses alunos para fazer uma oficina para os professores? Né? Então, a gente inverteu também um pouco, né, esses lugares da formação, trazendo, né, o estudante junto, né, conosco nessas formações. E tem sido, sim, questões muito interessantes, né, porque aí faz esse deslocamento, né, dos lugares e dos saberes na perspectiva da troca, né, não só de uma horizontalidade, né, mas
da troca e aonde que cada um pode avançar, né, nesses desafios. E aí, quando a gente fala também, né, na importância da formação inicial, né, nos cursos de pedagogia e ampliando, né, para as licenciaturas e tudo mais, a gente pergunta, né, que forma esse formador, né, que muitas vezes tem a própria resistência nos cursos de formação, né? Então, aí o desafio maior ainda, né, para a gente pensar, né, e convencer o colega dessa importância, porque quem já está convencido não precisa. Né? Quer complementar, Alexandre? Não? Mais alguém? Meninas? Oi, bom dia. Eu sou a Josi, sou professora de educação básica, mas, além disso, também sou mestranda da UFSC, lá de Araranguá, no sul de Santa Catarina. E a minha pergunta vai em encontro do que vocês estão debatendo. Como estimular, como instigar esse professor a querer fazer essa formação, a querer fazer o diferente, se ele já está lá, muitas vezes, na sala de aula há 15, 20 anos, numa prática que, para ele, está ok, porque ele está dando essa aula há muito tempo igual e sempre funcionou, na forma como ele vê. Né, nessas mazelas que vocês já comentaram, a dificuldade que é ser professor de educação básica. Então, como a gente tira o professor dessa zona de conforto, que não é muito tranquila, mas, de certa forma, é vista assim, para que ele faça diferente? Eu não tenho uma resposta pronta, eu sei, mas eu gostaria de escutar um pouquinho sobre isso. E obrigada pelas contribuições, que está show de bola. No nosso caso, a gente sempre, quando vai, né, também fazer pesquisa, a gente sempre convida, né, os professores que têm interesse em participar. Claro, diante de toda aquela burocracia, né, de passar, né, de aprovar o projeto, chegar na secretaria, chegar na escola. Então, a gente tem trabalhado assim, com quem já tem alguma motivação. Claro que, efetivamente, o professor está em sala de aula e está fazendo, né, desenvolvendo sua prática, mas aí, a gente, assim, trabalhando com quem tem interesse, né, e tem motivação, a gente vê um processo também de contaminação. Né, que, às vezes, outros professores que inicialmente não tinham interesse vão se juntando, se agregando, talvez em alguma atividade, em todas, e isso vai mobilizando também outros espaços da escola e da formação. E, sobretudo, no final da pesquisa, quando a gente faz esse momento de socialização, né, e chama os professores da escola, chama todos que participaram para também dialogar e fazer parte das mesas, então já dá uma outra dimensão e também uma forma de incentivo e valorização dessas formas de participação desses professores. Né? Então, indiretamente, também é uma forma de motivação. Obrigada, Mônica. Só acrescentar que eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que você tem que trabalhar principalmente com os professores engajados para que eles trabalhem dentro do núcleo escolar, né, depois. Eu tenho uma colocação, sim, que está muito ligada com o projeto Engage, a metodologia que nós usamos. Porque como que nós conseguimos alcançar 80 países e mais de 18 mil professores, se nós sabemos que eles têm dificuldade para incorporar mudanças, né, para usar tecnologias, para mudar o currículo? Então, como é que foi isso? Então, o modelo Engage ele utilizou da literatura. Existe um modelo que fala muito sobre mudanças na pedagogia, na formação de professores, partindo de adotar ou usar materiais e recursos educativos com pequenas mudanças, que o professor não requer muito do professor, mas ele vai observar os resultados. E, com os resultados, com a motivação dos estudantes, ele vai se interessar mais para uma segunda etapa, que é um segundo nível, que é o nível de adaptar. É quando esse professor ele sabe que existe alguma forma, né, de motivar o estudante e ele quer saber mais como é que foi isso e vai adaptar na própria prática. Ele vai incorporar muito mais desses recursos educativos, ou tecnologias, ou outras coisas. E aí, com a prática, né, de pequenas mudanças mais frequentes na prática pedagógica, o professor vai começar a olhar para a transformação. Porque ele precisa, sim, nós precisamos do tempo do professor. E o professor precisa de um procedimento que vai começando de pequenas práticas para mudanças, e observar as mudanças, e aí ver a transformação. Porque é só aí que o professor consegue co-criar. Ele vai estar criando os elementos materiais do Engage também. Isso aconteceu em alguns países.
Então, eles começaram a enviar alguns recursos educativos, ideias pedagógicas, eles trocam muito no portal. Então, nós conseguimos observar todos esses grupos de professores, dos novatos aos mais especialistas, e é assim que a gente vem trabalhando. Nós teríamos aqui material para conversar uma tarde toda só com essa sua pergunta, né? Não podemos fazê-lo, a Beth está aqui me pedindo para encerrar. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma ponderação final, meninas. Não? Alguém da plateia? Nós, então, agradecemos a todos pela presença, meninas, pelas intervenções maravilhosas. Um bom momento de parar de verdade e de focalizar em uma coisa, né, que é um tempo privilegiado, um tempo protegido. E continuaremos, eu acho, com as discussões aí no período da tarde. Então, agradeço a todos mais uma vez e damos, então, por encerrar a nossa mesa.